Fala galera, tudo bem? O Chelsea está classificado para a semi da Liga dos Campeões, eliminou o Porto, mesmo com a derrota no jogo da volta, né? Na partida daí do Chelsea tinha conseguido construir uma vantagem confortável com 2-0. Fiz análise daquele jogo, vou deixar aqui em cima o link. E o panorama daquela partida de ida, para mim, foi muito em cima da ótima maneira como o Porto competiu e de como o placar acabou sendo exagerado pelo que tinha sido aquela partida. E na volta agora, acho que a gente pode falar de um outro cenário, até curioso, porque eu falei sobre como placares e atuações ficaram descoladas no confronto entre PSG e Bayern. Foi um jogo espetacular, tem análise dos dois jogos aqui no canal também. Foi um jogo em que, na ida, o Bayern jogou muito melhor e quem ganhou foi o PSG. Na volta, o PSG jogou melhor, quem ganhou foi o Bayern. No fim das contas, passou o PSG. E por que eu tô falando isso aqui? Porque, para mim, na ida, o Porto deixou uma impressão muito positiva de quem competiu muito bem contra o Chelsea e saiu com um resultado que foi bastante cruel, aquele 2-0. E agora, na volta, o Porto vence por 1-0, não é suficiente para conseguir se classificar ou levar para prorrogação, mas a sensação que essa partida de volta deixou foi de um Chelsea muito seguro, de um Chelsea muito confortável até na forma de se defender, de administrar o resultado. Acho que foi uma atuação, uma exibição bastante sólida da parte do time do Thomas Tuchel. Então é interessante porque acho que esse é sempre um dos lados mais legais também, né? De ver como resultados nem sempre vão seguir exatamente a lógica, ou vão seguir exatamente o que a gente vai tirar de avaliação. Isso, claro, vai de cada um também. O espaço está aberto para vocês comentarem aqui, como sempre. Então vocês podem concordar, discordar, não tem problema algum. Fiquem à vontade aí para apontar outros detalhes do jogo também. E até usando o campinho, né? Para a gente falar um pouco sobre essa distribuição, porque foi um Porto um pouco diferente na abordagem. E é claro que o cenário, o contexto do sair perdendo por 2-0 no agregado, mudaria muito a exigência para o Porto. O Porto competiu muito bem contra a Juventus, o Porto competiu muito bem na ida contra o Chelsea, com diferentes adaptações do Sérgio Conceição na maneira do time encaixar marcação, ser agressivo, fisicamente bater de frente, incomodar demais, tirar o conforto do adversário. Dessa vez, naturalmente, o Porto precisaria mostrar uma maior capacidade ofensiva. E aí a gente viu essa limitação muito claramente no jogo da ida, quando o Porto joga bem, mas tem muita dificuldade para criar chances. E na partida de volta foi pouco o perigo real que o Porto gerou para a defesa do Chelsea. Então, na maior parte do tempo, o Chelsea se defendeu sem correr grandes riscos. Se a gente for pensar, por exemplo, no primeiro tempo, teve o erro de saída de bola do Mendy, foi um susto. Teve uma bola que o Tecatito Corona recebe nas costas do Chilwell, consegue girar e finalizar sem grande risco, mas foram as duas situações mais claras, assim, com um pouco mais de sensação de perigo. No segundo tempo, quando o Taremi entra, tem um primeiro cruzamento que gera perigo, tem um gol espetacular dele no finalzinho, né? Um golaço absurdo até a forma como ele bate na bola, foi lindo o gol, mas já muito no final. Então assim, não deu nem muito tempo de enxergar aquela sensação de o confronto tá aberto, o Porto tá de volta. Não foi o caso dessa vez, o que não diminui o excepcional trabalho que o Porto mostrou na atual edição da Champions. O Porto foi além das expectativas, o Porto competiu bem contra times de maior qualidade, de maior poder financeiro, de maior qualidade técnica também, de mais recursos em termos de elenco. Então acho que é um Porto que sai com a cabeça em pé, né? Não tem muito o que lamentar, é claro que sempre vai lamentar por conta de uma eliminação, mas acho que assim, não tem muito de onde cobrar mais, não. Mas diante desse cenário, assim, o que foi diferente? A gente viu na partida da ida o Porto atuando com o Otávio tendo uma função específica de ser o meia aberto pela esquerda na segunda linha com 4 e marcar por dentro como um terceiro meio campista na ideia de pressionar os dois volantes na saída de bola do Chelsea. Dessa vez foi um pouco diferente porque o Porto já teve um trio de meio campistas logo de cara. Então o Gruitch ficou, né? Na volta do Sérgio Oliveira de suspensão, que tinha sido fundamental no confronto contra a Juventus, o Gruitch ficou como esse jogador mais preso, então o mais recuado dos três meio-campistas, deixando o Uribe e Sérgio Oliveira à frente. Então o Otávio aberto por um lado, o Tecatito Corona aberto pelo outro, com o Marega à frente, o Taremi no banco de reservas como opção. Foi essa a estrutura do Sérgio Conceição para a partida. Então era um Porto que tinha um posicionamento um pouco diferente, a começar pelo comportamento da primeira linha, a gente viu diferentes variações
variações, né? Contra a Juventus, em alguns momentos uma linha com 6, contra o Chelsea na ida, uma preocupação muito grande do Tecatito Corona em fechar o lado direito, sendo basicamente um ala, compondo uma linha com 5, para fechar o corredor do Chilwell. Então ele protegia o Manafá, que ficava quase como um terceiro zagueiro, enquanto o Zaidu se comportava como um lateral com maior liberdade mesmo pelo outro lado dessa linha com 5, e eventualmente tendo o Luiz Dias voltando para fechar e proteger um pouco mais essa linha pelo lado esquerdo. Dessa vez não, dessa vez eram dois laterais mesmo. E o Tecatito Corona nem tinha essa responsabilidade de voltar sempre até o fim para bloquear o setor, o corredor do Chilwell. Pelo contrário, muitas vezes ele ficava justamente para ser um incômodo às costas do Chilwell. Por dentro, Kanté e Jorginho eram diretamente observados por Sérgio Oliveira e pelo Uribe. Eram os dois jogadores que tentariam fazer essa pressão ali. E na tentativa de muita bola longa para o Marega tentar ser essa opção, muitas vezes se deslocando, saindo do centro, caindo pelo lado direito do ataque, tentando explorar o setor do Rudiger, enquanto o Otávio ficava basicamente como um segundo atacante. O Tecatito Corona ainda circulava, partindo da direita para dentro, ficando mais aberto, tentando incomodar as costas do Chilwell. Do outro lado, o Otávio saía da esquerda para trabalhar por dentro, quase como um segundo atacante mesmo. Mas a gente viu muito pouco do Porto conseguindo construir. O Porto tentou e até foi um jogo de posse de bola mais dividida, de períodos de maior posse de bola do Porto no início da partida. E aí está um aspecto interessante do ponto de vista do Chelsea, porque o Chelsea tem um treinador que trabalha muito a partir da distribuição das suas peças e de como você vai se comportar com a bola, tentando sempre controlar os adversários, controlar os jogos a partir do controle da bola, da distribuição das peças ofensivamente. O Tuchel tem essa característica. E dessa vez, diferentemente do que tinha acontecido contra o Atlético, embora ida e volta tenham sido jogos completamente diferentes nas oitavas, o Chelsea contra o Atlético na volta, por exemplo, ele encarou um Atlético que tentou ser muito agressivo para se lançar o ataque. Mas o Chelsea não precisou, ou acabou optando por arriscar uma saída de bola mais elaborada para não se livrar da bola e superar a tentativa de pressão do Atlético, e conseguiu fazer isso muito bem, rompendo completamente a estrutura que o Atlético tentava executar de uma pressão mais adiantada. Então foi o Chelsea que se defendeu muito bem, trabalhando a saída de bola diante de um Atlético que tentava ser ofensivo e não conseguiu na volta. Dessa vez foi um Chelsea que ficou mais tempo posicionado sem a bola. Então acho que nesse sentido foi uma novidade, foi um pouco diferente. E a gente viu um grande trabalho, acho que de uma maneira geral, perdeu o jogo, é verdade, mas não é uma bola ali no final, aquele golaço, não tem nem muito como falar como que deveria ter defendido. Aquilo ali é mérito do atacante, é mérito de uma brilhante finalização do Taremi, um chute improvável, um golaço. Mas na maior parte do tempo, o Chelsea se protegeu bem ganhando duelos, pelo alto, inclusive, Azpilicueta e Rudiger ganhando muitos deles, Thiago Silva muitas vezes protegendo a área para os cruzamentos. Então foi um Chelsea que conseguiu se comportar diante de uma tentativa em alguns momentos mais direta do Porto, de tentar explorar a força física do Marega, em outros momentos de tentar colocar mais jogadores no campo de ataque. E o Chelsea teve, para mim, o grande destaque do jogo foi a dupla de volantes. Jorginho e Kanté fizeram uma bela de uma partida, porque eles foram jogadores que conseguiram ganhar duelos, desarmando nessa faixa central do campo, impedindo que o Porto criasse por ali, protegendo a frente dessa primeira linha com 5 no momento sem bola, com o Luiz James de um lado, o Chilwell do outro, junto com os zagueiros, mas à frente, Jorginho e Kanté ganhavam os duelos e conseguiam reter a bola, eles conseguiam manter a posse de bola. E aí acho que foi um mérito muito grande para o Chelsea. O Chelsea quase não criou ofensivamente, é verdade. E isso só não vira uma crítica em relação à atuação, porque era um jogo de administração. Então acho que de que forma, de que ponto de vista a gente vai analisar o Chelsea nessa partida de volta? Do ponto de vista de um time que tinha uma vantagem para administrar e que administrou, não correndo muitos riscos, se defendendo bem sem a bola e se defendendo bem com a bola. Não a ponto de criar grandes chances lá na frente. Não foram tantas, até algumas jogadas foram muito bem trabalhadas. Mas o Chelsea conseguia ganhar tempo e respirar. E isso vinha muito do papel do Kanté e do Jorginho. Passes, giro para cima da marcação, então a capacidade de segurar a bola. Outro jogador que foi muito importante nisso, Pulisic, ganhando também, girando com a bola, acelerando, ganhando faltas, parando o jogo para conseguir respirar, para tirar a ideia do ímpeto agressivo de um Porto que tentaria se impor a partir de uma marcação forte. O Chelsea conseguiu quebrar isso, trocando passes, rompendo muitas vezes o Porto queria bloquear a saída de bola, queria tentar marcar o máximo possível no campo mais adiantado,
e o Chelsea não se livrava da bola. Então tem um lado aí muito Tuchel, que é a estrutura de saída de bola tentando criar mecanismos para superar qualquer marcação do adversário. Em alguns jogos isso vai representar mais risco, em outros isso vai ser muito bem executado e o time nem vai sofrer. Dessa vez acho que o Chelsea cometeu poucos erros para um time que se propõe a sair jogando, ainda mais por não ter uma opção de uma bola, de uma ligação mais direta, por exemplo, um Giroud que poderia tentar prender a bola na frente caso a ideia fosse uma ligação mais direta. Não, o Chelsea conseguiu sustentar bem a sua saída a partir dos zagueiros, dos alas, em vários momentos os alas até mais recuados, o Chilwell em especial no início do jogo, atuando bem mais recuado do que espetado lá na ponta, e o Chelsea conseguiu gerar vantagens, trabalhar a bola desde a defesa e ganhar minutos, ganhar tempo com faltas, com giros, algumas jogadas bem trabalhadas, superando essa marcação do Porto para acelerar com passes, conduzir, por exemplo, com o Kanté, que faz muito bem isso, né? Essa condução de bola, então recebe, gira, conduz, e assim aciona uma faixa mais à frente. Para o Pulisic, que eu citei, em alguns momentos do jogo, para o Mason Mount, também importante em algumas jogadas, em alguns lances do Chelsea, iniciando a construção por um lado para romper a marcação, acelerar e finalizar do outro. Isso aconteceu algumas vezes, começando pela direita para finalizar na esquerda. Então acho que foi uma partida bem sólida do Chelsea. Foi uma versão acho, bem consistente e bem positiva do Chelsea, embora tenha perdido o jogo. Acho que foi uma atuação até mais convincente do Chelsea na volta do que tinha sido na ida. Acho que o placar da ida foi mais desproporcional. O placar da volta talvez o 0-0 ficasse de bom tamanho. Acho que dizia bastante sobre o que foi o jogo. Mas no todo o Chelsea se classifica para a semi. É interessante ver esse tipo de atuação de um time do Tuchel, de uma outra abordagem, claro, muito condicionado pelo que era o placar, sabendo também que o Porto seria um time muito mais capaz de gerar problemas forçando erros do que exatamente construindo por conta própria, porque não é um time dos mais criativos e nem tem um elenco dos mais criativos também. Então era natural, o Chelsea era favorito, mas acho que o Chelsea soube trabalhar muito bem diante desse contexto para conseguir carimbar aí a classificação que já tinha ficado encaminhada depois do resultado da ida. Quero aí saber os comentários de vocês, o que vocês esperam para o Chelsea também, né? Tenho visto muitas opiniões até divergentes nas redes sociais, muita gente acreditando muito nesse Chelsea para Champions, o que é algo relativamente recente, né? Porque o Chelsea não era um time que passava essa impressão de ser uma equipe competitiva e pronta para competir nesse nível da Champions indo tão longe. Já está na semi, tem um belo de um elenco, tem um trabalho novo ainda, recente com o Thomas Tuchel no comando, mas que tem conseguido fazer boas partidas, passou de forma convincente pelo Atlético, passa de forma convincente pelo Porto, muito pelo jogo da volta. Um abraço para todo mundo e até a próxima.